E a gente volta a falar das 70 semanas, desse contexto da semana Shavuot no hebraico como uma noiva, a ligação da noiva. E agora no livro de Provérbios, quem diria, mas o livro de Provérbios tem uma grande ligação com as 70 semanas, como a gente vai ver ao longo desse estudo. E em Provérbios a gente vê uma noiva, será? Realmente a gente vê, a sabedoria ali é uma mulher no hebraico, a palavra sabedoria é uma mulher. E aquela noiva onde Salomão, algo interessante, um que se corrompeu por causa de quê? Por muitas mulheres que o levaram, mulheres estranhas, estrangeiras que o levaram à idolatria. E é um dos temas do livro de Provérbios, a sabedoria versus a mulher estranha. Tem também a mulher virtuosa no final do livro de Provérbios, uma ligação muito forte com a noiva. Então, o que apenas Salomão viu e alcançou? A gente às vezes critica muito Salomão, realmente ele falhou em vários momentos de sua vida, com as mulheres, com a idolatria, mas na verdade Salomão alcançou alguma coisa que muitos de nós crentes não alcançou, e a gente vê coisas lindíssimas no livro de Provérbios, não só coisas literais, mas coisas profundas e espirituais também. Então as 70 semanas pode ser vista ali no livro de Provérbios, sim. Então a mulher, a sabedoria versus a mulher estranha, a mulher virtuosa em Provérbios, o que é abominação, tema das 70 semanas. Tranqueira ou ouro fino, a palavra ali nas 70 semanas como muro ou tranqueiras, trincheira, é a mesma palavra de ouro fino ali no livro de Provérbios. Muito interessante, muito lindo isso. E outras palavras que a gente vê das 70 semanas ali, palavra 7, saciados, fartos em Deus. Então está ligado a essa semana. A inundação, o que é o dilúvio, a inundação ali, o dilúvio ali nas 70 semanas, ali no fim, né, quando a semana é cortada, a abominação que vem, inundação, o livro de Provérbios vai falar sobre isso. Muito lindo o livro de Provérbios. A gente às vezes pensa apenas na parte literal, que tem o seu valor também, mas tem uma profunda parte espiritual. E ali Salomão, né, que tanto se envolveu com mulheres, inclusive estranhas. Aqui a sabedoria é a mulher dele, no livro de Provérbios. O rei, o que ele fazia? Julgava o bem e o mal. Esse é o detalhe do livro de Provérbios também. Ali desde o livro de Gênesis, na criação, o bem e o mal na história de Adão e Eva, o homem e a mulher. Então, essa ligação do livro de Provérbios com a mulher, com o santo dos santos, na vida do rei de Salomão. E as mulheres o levaram à idolatria, e no livro dele ele fala muito dos lábios perversos, a língua, a gente liga ali com a Babilônia, falando uma língua diferente. E tem também a questão do templo de Salomão e a oração de Daniel 9, lembrando de outros estudos que falei, das 70 semanas, toda essa ligação com a saída do Egito, 490 anos, até o templo de Salomão, ou pelo menos aproximadamente como a Bíblia mostra, ali no livro de 1 Reis, e a oração de Daniel no capítulo 9, toda baseada na inauguração do templo de Salomão ali nos 490 anos, por volta ali, depois da saída do Egito. A boca fala que o coração está cheio, né? Então, se a gente pegar literalmente, tudo bem, tem a parte espiritual também, né? Essa questão da língua, da fala diferente, uma fala, um coração que não está próximo, que está navegando em terras estranhas, vamos dizer assim, longe da presença de Deus ali na Babilônia, religião muitas vezes. Tenho falado bastante sobre isso. E um slide para complementar coisa que até já tenho falado também, do Egito até o Templo de Salomão, aproximadamente 490 anos, também de Salomão até a queda à Babilônia, 490, da saída da Babilônia até Jesus, aproximadamente 490 anos. Então, uma forte ligação sempre com o templo, né? Se a gente vê as 490 70 semanas, como ali na profecia em Daniel 9, das 70 semanas, fala de um templo sendo ungido, a cidade construída, que a gente vê no Apocalipse também. Então fala tudo de nossas vidas também, né? A gente aplica para nossas vidas também.
Aqui em 1 Reis, no capítulo 6, verso 1, acredito que fala 480 anos, e os 490 anos vão ser, porque o templo demora 7 anos, e provavelmente tem mais algum tempo até a inauguração, mesmo que não, há realmente esses 490 anos, aproximadamente, pelo menos até a construção do templo e a inauguração do templo. Uma forte ligação com a oração de Daniel. A oração de Daniel no capítulo 9 de Daniel, ligada às 70 semanas, logo antes dele receber a profecia das 70 semanas, que por sinal 70 anos tinham se passado ali de Daniel, ali na tribulação dele lá na Babilônia. Então a sabedoria celestial é a mulher de Provérbios. O livro de Provérbios está bastante ligado com a criação ali no Gênesis, com Adão e Eva também, a história de Adão e Eva. Separando e julgando o bem e o mal é o que o rei precisava fazer, para julgar. O rei julgava, no Antigo Testamento o rei julgava. Salomão, o primeiro julgamento dele a gente vê ali daquela mulher que as duas mulheres, e o filho, de quem é o filho daquelas duas mulheres, uma tinha ali adormecido, rolado sobre o filho dela, matou, pegou o filho da outra, e ali aquele julgamento de Salomão, e a sabedoria ali já começa para julgar qual o certo e o errado. A sabedoria, Chokhmah, no hebraico, a palavra feminina, estou até colocando em cor rosa, porque realmente é uma palavra feminina. Essa palavra bem separar, entendimento no hebraico, bastante interessante, separar, tenho falado bastante também disso já. Só duas palavras de outras que fala muito o livro de Provérbios, que ali sobre a criação, que através da sabedoria o mundo foi criado. Então, o que Salomão viu? Salomão realmente viu isso, que a língua hebraica até já está embutido nela, a palavra separar, entendimento, quando Deus separa em Gênesis 1, a luz da escuridão, ali, por exemplo, já está falando ali dessa palavra separação, que na verdade é uma palavra que significa entendimento, conhecimento, distinguir, que o conhecimento de Deus, o conhecimento em geral, é distinguir uma coisa da outra. Ela vai se tornando clara. Para o crente distinguir o bem e o mal, que interessante que esses atributos faziam parte de Daniel, essas palavras aqui e outras ligadas à criação, e há o livro de Provérbios aplicado a Daniel, que era o sábio, já desde Daniel no capítulo 1, sabedoria dele para interpretar o sonho diante dos astrólogos ou caldeus, aqueles que olhavam ali os astros celestiais. A astrologia ali veio muito da Babilônia. Então, a parte celestial que Deus ali, um tópico bastante lindo no livro de Daniel. E no livro de Provérbios também, voltando ali o Jardim do Éden. E o livro de Provérbios, assim como o livro de Lamentações e alguns salmos e outras partes da Bíblia são poemas. No livro de Provérbios existe, na verdade não no livro de Provérbios, na poesia da Mulher Virtuosa, no capítulo 31, a partir do verso 10, se não me engano, é uma poesia com 22 versos, do Aleph ao Tav. Quem é o Aleph, o Tav? Quem é o primeiro e o último? A gente vê no Apocalipse o Alfa e o Ômega, nessa tradução para o grego, na verdade é Cristo, na verdade é uma poesia. Sempre que a gente olha para essas poesias como um livro de Lamentações, é a Mulher Virtuosa em Provérbios. Essa poesia do Aleph ao Tav fala o que? De uma mulher, fala de Cristo em nós, todas as características de Cristo. Tem os estudos aí sobre a língua hebraica, sobre as palavras e letras do hebraico, e é bastante lindo, porque cada palavra tem um significado, cada letra, na verdade, também tem um significado, e é um poema ali da Mulher Virtuosa que fala de uma noiva, até um resumo do livro de Provérbios, eu diria assim, por essa ótica. Então, o Alfa e o Ômega, na verdade, o Aleph e o Tav, primeiro e último, Cristo, que ele desde a criação, ali na criação, no estudo de Gênesis até fala, tem a primeira e a última letra ali, no hebraico ali, já no primeiro verso da Bíblia, muito ligado a Cristo. Rabis tentam decifrar ali o significado daquele Aleph Tav, que é uma palavra que aparece duas vezes ali em Gênesis 1, verso 1, e não só pela Bíblia inteira aparece várias vezes, e é uma palavra que não tem tradução, mas é uma palavra que liga um objeto
uma palavra a outra, até usada ainda hoje no hebraico moderno também. E no livro de Provérbios a gente vê Rail, essa palavra aqui, que significa virtude, exército, riqueza. A gente vê em Provérbios 31 e a gente vê no livro de Daniel também, né? E se liga muito à guerra. Às vezes a gente olha o Daniel, especialmente capítulo 11, 10, 11, ali as guerras, reinos do sul, norte, liga muito à guerra, mas há muita parte espiritual ali, porque essa palavra virtude, exército, riqueza, no livro de Provérbios, está muito ligada a Ruth. Volta ao livro de Ruth, a única mulher na Bíblia que foi chamada de mulher virtuosa. Então, há uma grande ligação do livro de Provérbios com Ruth também, essa noiva, porque o livro de Salomão vem da genealogia de Davi ali, Ruth, voltando mais, Ruth e Boaz. É o caminho dos reis, até chegar ao rei Davi e Salomão, até chegar a Cristo em nós, ali desde Abraão, esse caminho do crente, até chegar ao templo, né, Apocalipse, templo sendo criado. Então esse é o contexto do livro de Provérbios. Em resumo, a gente vai ver mais no hebraico. E mais um slide falando, né, lembrando da palavra 70, semana. 70, na verdade, é o plural de 7. Setes, porque na verdade 70 é o plural de 7. Está ligado à palavra, tudo ligado ao sábado, ao cessar, o juramento ligado à noiva, né? Esse casamento, esse juramento que a noiva, o noivo fazem. Estar saciados, plenos, descansar. São todos da mesma raiz, algumas palavras aqui são até a mesma, né? Sábado, cessar, sete, jurar, saciar, farto, pleno, mesma palavra, 3 palavrinhas ali que são a mesma, na verdade mais de uma, né? Eu juntei aqui em algumas palavras em uma para facilitar. Então, o descanso do crente, mais uma vez, infelizmente, às vezes na igreja, quando se fala do sábado ali, das leis do Monte Sinai, por exemplo, se fala desse descanso como se for ir na igreja, né, o 7º dia como se fosse o domingo até. Mas é uma análise, talvez uma fração de uma verdade, que talvez, se é que é verdade, né, na verdade é uma coisa que causa até confusão, né, porque quando a gente vê outros trechos e quando a gente estuda diretamente no hebraico, a gente vai ver essa grande ligação do que é o 7, né, de estar descansado no Senhor. E volta ali tudo a criação. Deus descansou porque de suas obras. E qual é a obra de Deus? É do céu e da terra. Na verdade, a obra de Deus é nossas vidas, né, como vários salmos falam. E essa comparação, céus e terra, e o homem, um ser humano e celestial, feito ali do pó da terra, do barro, mas também do Espírito, o sopro de Deus. E a gente vai aqui na Bíblia para o livro de Daniel e o livro de Provérbios, nesse contexto das 70 semanas. As 70 semanas está muito ligada, e o livro de Daniel, a essa questão de sabedoria, ciência, né, o entendimento do crente, questão de julgar o bem, o certo, o errado, o bem e o mal. Volta tudo ao Jardim do Éden. A gente vê isso tudo no livro de Daniel. Ele era um jovem com sabedoria. A gente vai falar um pouco mais da sabedoria, o entendimento, cheio do entendimento. E nas 70 semanas a gente vê algumas palavras aqui em fundo colorido que a gente vai focar no livro de Provérbios, a cidade. No livro de Provérbios vai falar sobre essa cidade, o que significa essa cidade. Transgressão, pecados, expiar, iniquidade, justiça, todas as palavras que se fala muito no livro de Provérbios. E essa palavra, o muro, tranqueiras aqui em laranja, haruts, que significa também diligente ou diligência, e também significa ouro. A gente vai ver isso no livro de Provérbios, que liga ao Apocalipse, a cidade de ouro lá, as ruas. Então, ruas, largura, a gente vai ver tudo isso no livro de Provérbios, a edificação, que obra é essa, os tempos angustiosos, esse corte, a palavra muito forte, já tenho falado sobre isso no livro de Levítico e outros, essa palavra cortado, dilúvio, inundação, não é a mesma palavra ali
do dilúvio do Gênesis, mas está ligado a isso também. A gente vai ver um pouco no livro de Provérbios. E outras palavras aqui, abominação, a gente vai ver não essa palavra, vai ver outra que está sempre ligada a esta palavra. E questão dos sacrifícios, oblação, consumação. A gente vai ver essas palavras, vai discutir um pouco no contexto do livro de Provérbios. E eu queria até falar um pouco sobre isso. Não tenho falado muito, deveria falar até mais, que normalmente nesses estudos eu tenho focado na parte mais profunda da interpretação bíblica. A gente vai ver um pouco da parte literal, que se aplica também no livro de Provérbios, por exemplo. Que a gente vê várias passagens, é até difícil se usar a parte literal, a interpretação literal. Então, eu acredito que a interpretação profunda, como eu tenho mostrado aqui em vários estudos, em todos esses estudos, é a interpretação que leva realmente à conversão do crente. Vou falar mais um pouco sobre isso, a parábola que Jesus tanto se utilizou dela. E a gente vai ver isso aqui no livro de Provérbios. Então, uma ligaçãozinha com o livro de Gênesis, já tenho falado isso em outros estudos, né? O entendimento, a sabedoria, é sempre essa questão de discernimento. A palavra entendimento, ela significa essa palavra entre também aqui, está sempre ligado à separação entre uma coisa e outra, que o entendimento, na verdade, é separar uma coisa e outra. A gente vê isso já na criação. Então, a criação foi feita em quantos dias? 6 dias, o 7º dia de descanso, 70 semanas é outro contexto, sempre a ligação com esse número 7, o descanso de Deus, entrar nesse descanso dessa obra. Então, a obra da criação é profética da obra que Deus faz em nós. Tenho falado isso em outros lugares também, outros estudos. A palavra entre aqui, está sempre aqui na criação, no Gênesis 1. Estou colocando apenas alguns versos aqui. O verso 14 tenho colocado bastante, a separação entre o dia e a noite, as luminárias, né, a grande ligação com o livro de Daniel. Daniel, em contraste com aqueles astrólogos ali, que tem a ligação com a astrologia e os astros celestiais. Os astros em si não tem nenhum problema, a astrologia que já vai para um lado meio que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, os astros em si falam, inclusive, do projeto de Deus, se a gente se aprofundar nisso. Então, os astros, para governar, a gente vai ver essa palavra governar, que é a mesma palavra de parábola. A parábola, ela governa, porque ela está... A pessoa que joga uma parábola, um provérbio, ela está ali jogando algo a um nível superior de entendimento. É isso que a concordância bíblia mesmo fala. A gente vai falar um pouco mais. Governar o dia e a noite, as luminárias, separação entre a luz e as trevas. Então, o livro de Provérbios fala muito, né, desse entendimento, essa palavra aqui, bem formas diferentes de pronunciar. E até no português existe essa questão, porque no hebraico é muito comum a mesma palavra, a mesma grafia de uma palavra significar várias coisas. É como a palavra sede. Eu tenho sede de ti, meu Deus. Ou a sede daquele clube fica naquele local. A palavra é a mesma, mas tem significados diferentes. No hebraico, já os comentaristas judeus falam, no meio rabínico, que essas palavras que têm a mesma grafia e significados diferentes, elas têm ligação. Esses significados diferentes têm ligações entre si, o que não é o caso, muitas vezes, do português. Mas no hebraico é uma língua lindíssima. E isso a gente vê, por exemplo, a separação entre, principalmente é entre, na verdade, a palavra entre, que tem vários significados. Um deles é também o entendimento, porque entendimento é uma separação, a distinção entre coisas. Então, isso é lindíssimo. E a questão da parábola também, ela governa. E a parábola, não à toa, ela governa. Jesus falou muito parábolas, mas apenas os ali próximos a ele vem e fala o significado. Então é isso que a gente tem que entrar nesse significado. Você vê hoje muitas pessoas duvidam até do livro de Provérbios por toda a história de Salomão, a história mal de Salomão, a história maléfica de Salomão, que a gente vai falar um pouco aqui. Na verdade, o lado profético é lindíssimo disso. A árvore do conhecimento, o bem e o mal, porque o rei julgava, tudo assim o contexto antes de entrar aqui no livro de Provérbios, né, o rei julgava o bem e o mal, isso tudo vem ali do Jardim do Éden, né, Adão e Eva como reis ali no jardim, julgando, guardando a lei, vamos dizer assim, eles guardavam o jardim, a mesma palavra de guardar a lei. Então ali tudo já é o prenúncio do que viria depois
depois do livro de Gênesis, com o povo de Israel. Então, conhecimento aqui, esse conhecimento a gente vai ver muito no livro de Provérbios, já é outra palavra, não é aquela entre. E no livro de Romanos já tenho falado sobre isso, um livro que fala muito de leis, essa ligação da mulher. Por que eu estou falando de mulher? Porque a gente vai ver que o livro de Provérbios é ligado à sabedoria, que é uma mulher no livro de Provérbios, e Salomão foi um rei que se envolveu com mulheres estrangeiras, foi a causa da sua... o problema de Salomão foi justamente com mulheres estrangeiras. Então aqui em Romanos 7 que Paulo vai falar é justamente que a ligação entre a mulher e o homem, então nós como a noiva, as coisas do mundo que a gente estava ligado como uma mulher ligada ao seu marido, as coisas do mundo, essa ligação do marido, elas têm que perecer. Enquanto ela não morre, essas coisas do mundo ou da religião, o que acontece? A gente não pode casar, não vai estar casado com Cristo. É basicamente o que Romanos 7 aqui nesses versos estão dizendo. A lei do pecado, que ele fala muito de lei de várias coisas. Uma delas, a lei do pecado, que a gente antes estava sujeita às leis do pecado, mas assim como a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Lei com ele. Mas morto o marido está livre da lei do marido. Então a lei de Moisés falava sobre isso. Enquanto o marido estiver vivo, é uma coisa profética. Não é questão se a mulher é melhor ou pior do que o homem. São coisas proféticas na palavra de Deus. Então, o adultério, enquanto o marido estiver vivo, o marido tinha que morrer mesmo que o casamento tivesse acabado ali, enquanto o marido estivesse vivo, ela estaria ligada ao marido. Então, isso é profético das nossas vidas. O lado profético é o que tem que ser visto. E a gente vai falar isso no livro de Salomão, mas o contexto do livro de Provérbios, aqui a gente indo no livro de Reis, primeiro a Reis, quando Salomão pede a Deus a sabedoria, o entendimento. Ele pede a sabedoria, ou, na verdade, o entendimento para julgar o bem e o mal, e Deus vai lhe dar sabedoria. É isso que a palavra fala. Então, o bem e o mal, Tov, Ra, o entendimento ali, aquela palavra do Gênesis aqui, duas vezes, prudentemente discirna entre, na verdade, repete as duas palavras para enfatizar o discernimento que está sendo pedido ali, para discernir o bem e o mal. Então, já do Gênesis, a separação da luz, das trevas, isso foi bom aos olhos de Deus, e Deus vai o quê? Vai dar entendimento e vai dar sabedoria, um coração sábio, que é a palavra que a gente vai ver no livro de Provérbios, vai ser a mulher do livro de Provérbios. Então a gente vê no primeiro julgamento dele, ainda no capítulo 3, mais uma vez mulher envolvida, as duas mulheres, o filho de uma delas tinha morrido, o filho da outra estava viva. De quem é a mulher? O bem e o mal ali, Salomão vai sabiamente agir, já usar das suas sabedorias, e vai fazer o julgamento, e todo o povo reconheceu que havia sabedoria em Salomão. Sabedoria que se apartou meio que dele, ele se envolveu com mulheres estrangeiras. A gente vai ver esse termo aqui, justamente no livro de Provérbios. Essa palavra nocri, mulher estrangeira nocri. E aqui foi a perdição dele, como a gente vê, perverteram seu coração. Muitas mulheres estrangeiras que levaram a ele a idolatria. É interessante que no livro de Provérbios que a gente vai ver ele falando de mulher estrangeira, se apartar dela, os lábios da mulher estrangeira. Então, até dá uma indicação que Salomão já tinha aprendido a sua lição, mas as consequências foram gravíssimas. E Salomão, tipologia muito da igreja, do crente também, do Novo Testamento. Infelizmente, o templo de Salomão no auge, mas o declínio. Então a igreja no Apocalipse quer chegar a esse templo também. Provérbios de Salomão ou parábolas de Salomão, é isso que essa palavra também significa, parábola. Provérbio é uma parábola. Jesus falou muito em parábolas. E a parábola ela tem como converter o coração de uma pessoa. E a gente vai falar mais um pouco de parábola aqui na Bíblia. Para se conhecer a sabedoria, aqui a gente vai ver aquelas palavras ali do Gênesis, a sabedoria, o conhecimento ali, desde o Gênesis, que separam o bem e o mal, que fazem o rei ter julgamento. E somos reis, cada um de nós. Por quê? Reis e sacerdotes, porque como reis devemos saber julgar o bem e o mal, como Adão e Eva não souberam, por sinal. E nós também caímos também.
O sábio, então essa palavra sábio, entender, são palavras que não estão nas 70 semanas, estão em verde aqui, claro, mas que estão ligadas a todo esse contexto também do livro de Daniel, o homem da sabedoria ali em Daniel, do conhecimento. Então, sabedoria, a mulher de Provérbios, aqui a palavra Hokmah, a palavra no feminino. Então, hebraico lindíssimo que tem o feminino, o masculino como o português, e Hokmah aqui como uma palavra no feminino é a mulher do livro de Provérbios. A gente vai ver mais. Pelas ruas levanta sua voz, é como uma mulher. As ruas ali da profecia das 70 semanas, as ruas da cidade, né? Aqui a cidade também, as esquinas movimentadas, alabradas, nas entradas das portas, os portões. Porta que significa, o portão, essa palavra que significa cabelos. No estudo sobre Sansão e as 70 semanas vou falar sobre isso. E as cidades, né, profere as suas palavras. Então o livro de Provérbios fala muito de frutos também, o caminho, o fruto que leva ali a árvore do bem e do mal também. A palavra fartar, o fruto do seu caminho, comerão do fruto do seu caminho, né, se não aceitar essa sabedoria, a repreensão de Deus. Fartarão, né, o 7, ligado ao 7, fartarão, ligado ao 7, às 70 semanas, fartarão. Então a gente vai ver essa palavra fartar muito. Então é lindíssimo como no livro de Provérbios a análise das palavras vai nos levar ao entendimento até das 70 semanas também. Lindíssimo isso. A sabedoria é um tesouro, né, dá um entendimento e inteligência. Se buscares a como tesouros escondidos, e ela é as 70 semanas e a ligação com o Apocalipse, né? Cidade belíssima de ouro, fala tudo disso, está ligado a isso, mercadoria preciosa que é Jesus. Então entenderás a justiça, né? Tudo ali das 70 semanas, justiça, o juízo, a equidade de todas as boas veredas, o entendimento, o bom, né? O bom e o mal ali do Gênesis, para te afastar do mal. O bom e o mal está sempre aqui no livro de Provérbios, e o rei julga o bem e o mal. A mulher estranha em Salomão, né? Para te afastar da mulher estranha, a mulher estranha que tanto afastou Salomão dos caminhos, né? Que lisonjeia com suas palavras, né? Palavra, a boca, que sempre no livro de Provérbios vamos falar mais um pouco sobre isso. Então, cortados, né? O corte ali no meio da semana, das 70 semanas, aqui arrancados da terra aqui no livro de Provérbios. Então, as leis no coração, outro tema do livro de Provérbios é as leis, né? A gente vai ver, tem outro verso que fala sobre isso, as leis como tábuas no teu coração. Ou seja, já no Antigo Testamento, as leis no coração é o grande sentido. É o bem e o mal, a palavra de Deus, o próprio entendimento. A gente deve se afastar desse próprio entendimento. Esse foi o problema ali de Adão e Eva, o próprio entendimento. A árvore do nosso próprio entendimento. E meios comentaristas judaicos falam muito sobre isso. Porque as leis de Deus no livro de Deuteronômio fala do bem e do mal. Então, as leis de Deus é o entendimento de Deus sobre o que é o bem e o mal. O nosso próprio entendimento só leva como Adão e Eva sair daquele local de comunhão com Deus. Então, sabedoria, o melhor comércio, né? Melhor que o ouro. Aqui o ouro, ali é aquela palavrinha das 70 semanas, harut, que ali é a tradução, naquele verso especificamente, a tradução é muro ou tranqueira. Novas traduções em português colocam como tranqueira, que é a mesma palavrinha que significa ouro. Inclusive na concordância é o mesmo número da palavra, nem uma palavra com número diferente eles criaram, na verdade é uma palavra só, que tem todos os significados. Todos os significados estão ligados uma coisa com a outra. Porque, na verdade, essa tranqueira onde se fazia aqueles buracos ali para se proteger, tem ligação com o ouro que era escavado. Outro significado dessa palavra é a diligência, né? Tem que ter a diligência realmente para cavar o ouro. E só para complementar o ouro, a palavra mais usada para ouro não é essa, mas é uma palavra que também significa ouro. A sabedoria é uma mercadoria. O livro do Apocalipse fala de mercadoria, muito sobre isso, o Novo Testamento. Então estamos nós como mercadores, Cristo também é a nossa mercadoria mais preciosa. Nosso barquinho, a gente tem que estar indo, né, para as regiões, né, navegação para comercializar essas mercadorias preciosas. Então, a árvore da vida, aqui em Provérbios, ali voltando ao Gênesis, essa obra toda da criação,
através da sabedoria e o entendimento de Deus que preparou os céus. Então volta tudo ali para a criação. O livro de Provérbios é lindíssimo, que eu estou apenas dando uma passada e tentando focar em temas das 70 semanas. Porque o perverso é abominável, né? A palavra abominação, que na verdade a outra palavra ali nas 70 semanas está ligada a essa. O tema de abominação está aqui no livro de Provérbios. Sabedoria é a coisa principal, adquire sabedoria, ou compra, né? Possui aquisição, esse tema de compra e vende, compra ela, compra de Deus, compra de Cristo. Os lábios, a boca do crente, né? A falsidade se afasta, longe, perto, ali Daniel, os tempos de Daniel, longe da terra de Deus, aqui o tema de longe, perto, tudo profecias bíblicas. Nossos lábios, os lábios da Babilônia falando outra língua. Os lábios estão ligados às leis de Deus. Então tem a parte literal, como já falei, nossos lábios, o que nossos lábios falam, mas os lábios estão ligados às leis. Ali quando o rei ia julgar, eram os lábios do rei que deveriam falar a verdade. Tem muita coisa a falar sobre lábios, boca. Os lábios da mulher estranha, que já é o contrário, né? Que levam ao abismo, o fim amargoso como absinto. A espada de dois gumes, aqui o contraste com a palavra de Deus, que é a espada de dois gumes. Dois gumes, na verdade, aqui é a palavra boca. A palavra boca tem vários significados. Tema para outra oportunidade. Lábios da mulher estrangeira, em contraste com a boca de Deus, a palavra de Deus. Não vos desvieis da palavra da minha boca. A mulher estranha, longe dela seja o teu caminho, se afasta dela, não vai para a Babilônia. O fim, o término, consumir-se, palavra ali das 70 semanas, né? O fim, a consumação da abominação, infelizmente, quando a gente se afasta de Deus, quando os nossos lábios, literalmente ou profeticamente, se afastam das leis de Deus. Iniquidade, pecado, ali tudo das 70 semanas, a iniquidade, a expiação da iniquidade é o trabalho de Cristo em nós. As 6 coisas e a 7ª alma abomina todo o significado profético dos números na Bíblia, né? O 7, ligado ao 7 e às 70 semanas também, o 7 a 70, o juramento, está ligado ao juramento de a noiva, está saciados em Deus. Então, a 7ª sua alma abomina, aqui está usando o 7 para o lado ruim, fala de algo, o 7 como algo completo, cheio, então muita abominação, infelizmente, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. Vê que muitas dessas coisas se tira literal, mas também tem um lado profético. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos, aquela palavra entendimento, que é o significado de entre. Então, somos testemunhas de Deus, né? Essa boca, literalmente, profeticamente, nossas ações que vêm do nosso coração, temos que ser testemunhas da obra de Deus. Então, guardamos da mulher do mal, não só das mulheres, mas da ligação com os amores do mundo e da religião também, o significado da mulher, para te guardar da mulher do mal, vil, das lisonjas, né, dos lábios da estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura. Muitas coisas são formosas aos olhos, né, não só aqui a gente falando de mulher ou de homem. O resultado, pagará o tanto 7 vezes, 7 ou muitas vezes. Ligado com as 70 semanas, a palavra 7, 70. Palavras da mesma raiz. Então as leis, nas tábuas do nosso coração, veja, coisa lindíssima, já desde ali do Antigo Testamento, ata-os aos teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Tudo ali do Êxodo ali, que Deus escreveu com o seu dedo, as tábuas ali, a lei nas tábuas, e Deus quer escrever em nossos corações. Sabedoria aqui, como uma mulher, como uma irmã, muito próxima, essa questão de estar muito próxima, não se achegar a árvore do conhecimento do bem e do mal, chegue à sabedoria. Tu és minha irmã. Sabedoria.